E aí, pessoal, vamos dar aquela continuidade nas aulas, agora falar um pouquinho, vamos dizer um pouco diferente, né? Mas dentro do conteúdo que nós já estávamos falando, né? Falamos aí de alguns movimentos e agora vamos falar por que os corpos caem, né? E ao movimento de alguns corpos celestes, a gente vai falar de gravitação, né? Então vamos aí para a nossa aula de número 34, então vamos começar? Gravitação universal, parte 1. Então, quando fala de gravitação, está falando de gravidade, está falando porque os objetos com massa, né, sofrem essa ação da força gravitacional, né, e tem esse movimento dos planetas exatamente devido a essa força. Então, vamos falar aqui dentro também das leis de Kepler, né, porque isso aqui já influencia as leis de Kepler, como ele formulou essas leis, as observações do seu professor, né, Tycho Brahe, né, primeira, segunda e terceira lei de Kepler, né, ele mostrou como funciona esse movimento e demonstrou que vale para qualquer sistema, né, que tenha uma estrela e corpos girando ao redor. A habilidade é estudar os movimentos, né? Movimentos e formas, estabelecendo assim conexões entre esses conteúdos. Por que essas conexões? Exatamente por isso. Ele demonstrou para um e logo vale para todos. Elaborar e resolver situações que envolvam movimentos. Bom, as leis de Kepler. As leis de Kepler são 3 leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler. Um matemático e astrônomo, né? Estão vendo que a matemática ela é essencial, não tem como um físico não ter uma base matemática bem forte. Um físico, ele é alemão, né? Essas leis foram a principal contribuição de Kepler à astronomia e à astrofísica. Por quê? Deu para perceber aí que nós temos alguns movimentos. Então, pessoal, olha só. Já falamos aqui que existem pessoas que são, por exemplo, físicos teóricos, né? Eles vão trabalhar, resolver equações e tudo mais. Só que ele trabalha ali nas demonstrações. Existe o físico que ele é experimental. Ele vai colocar em prática aquilo que a pessoa fez ou demonstrou. Antigamente tinha muito essa situação, né? Experimentava, via ali, montava as equações. Ou montava as equações e depois ia para a parte experimental, quando iniciou ali, né? Com Galileu, já começou a fazer muitas experiências. Então, tem essa questão da experiência. Observação também. Às vezes não é só a questão da experimentação, mas tem que estar observando. Então, o que acontece? Alguns físicos eles são mais teóricos e outros são mais experimentais ou observador, né? Ele vai fazer experimento, vai ficar observando aquilo. Então, vamos lá? Então, aí falar um pouquinho de, antes de Kepler, né? Falar dessa pessoa aqui, né? As observações do professor dele, Tycho Brahe. Tycho Brahe começou a desenvolver um trabalho a fim de obter medidas mais precisas das posições dos corpos celestes. Então, sempre que você analisar, você vai no início pensava que a Terra era o centro do universo, os planetas giravam ao redor. O que acontece? Porque você olha todo dia de manhã, o Sol nasce e se põe. Então você diz, poxa, mas a Terra está parada e o Sol que está girando. Mas é aí que vem essas observações. Através das observações, ele foi percebendo o quê? Que a Terra não era, né, já vinha antes, já tinha isso, não era mais o centro do universo, o centro do sistema solar, né, que depois expandiu. Então você tem ali o Sol, os planetas girando ao redor. Quanto tempo levaria, por exemplo, para um planeta dar uma volta? A Terra leva 1 ano, beleza? Só que o planeta que está mais perto que o Sol vai levar menos de 1 ano. Planeta que está mais longe vai levar muito mais tempo e vocês vão ver quanto tempo leva isso. Então, se você pegar, por exemplo, para outra estrela, em outro sistema, o que é outro sistema, vamos dizer assim, aqui é o Sol, lá tem outra estrela, vai estar girando? Vai. Você vai poder usar essas leis?
vai poder usar essas leis também, porque a única coisa que vai mudar é o tamanho da estrela e o tamanho dos planetas, mas vai conseguir fazer da mesma forma, beleza? Então vamos continuar lá. Então, esse físico e matemática, a astronomia, né, desenvolveu muito aí, então ele trabalhou muito com essas observações para melhorar essas medidas, né? Ele verificou que o sistema de Copérnico não se adaptava satisfatoriamente às rígidas observações que havia feito. Então, olha aí, tem a evolução desse conhecimento. Os dados recolhidos por Tycho Brahe foram a base do trabalho de quem? De Kepler. Então, Kepler desenvolveu, e aqui, ó, Kepler era discípulo, né, de Tycho. Então, o que ele faz? Ele pega toda essa observação. Então, pessoal, olha só, alguns físicos, alguns matemáticos levavam a vida fazendo trabalho. Hoje, como nós sempre falamos, é muito corrido. Até mesmo essa questão, tocando nesse assunto de vacina, vocês viram que a vacina foi feita em um tempo recorde. As outras levavam mais de 3 anos para ser feita. Então, a necessidade de tudo ser muito rápido, todo conhecimento, imediatismo, né, tem que ser muito rápido, isso acelera muito. Hoje, todo esse aparato tecnológico, conhecimento, essa base imensa de conhecimento que tem, ajuda a ser um pouco mais rápido. Antes não tinha. Então ele tinha que fazer o quê? Não, isso aqui eu acho que não está correto. Eu acho que não é assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou observar, fazer experimento até eu conseguir provar que eu posso melhorar essas medidas, eu posso evoluir essa teoria. Então a teoria nasce às vezes até errada, mas a ideia da pessoa faz com que venha uma teoria melhor. Ela se refina e acaba até mudando. Beleza, mudou, só que a ideia principal foi aqui, deu o impulso para ter esse conhecimento nessa área, né? Então vamos continuar? Então olha só, chegou aí, beleza, as observações dele. O que acontece? As leis de Kepler são quantas? Vocês vão ver que dá para fazer, dá para observar que são 3 leis. Quem as propôs? Lógico, né? Se perguntar, o astrônomo matemático e alemão Johannes Kepler. Para que ela serve? Aí é que tá. Para que eu vou usar essas leis? Será que ela tem serventia? Aonde eu vou fazer uma aplicação? Elas regem o movimento dos planetas do sistema solar, seguindo um modelo heliocêntrico. Então, aí já quando fala heliocêntrico, está falando do Sol, né? Então, 3 leis propostas por Kepler a partir das observações do seu professor e chega aí nas leis. Bom, Kepler, ele é de 1571 até 1630. Então, você percebe aí que a teoria ela está até agora válida, então ele conseguiu demonstrar aí algo que pode até ser melhorado, mas até agora nada foi mudado em sua teoria, né, que ele propôs. Na obra Astronomia Nova de 1609, propõe as leis. Olha o que ele fez, ele abriu o caminho para os estudos de Isaac Newton. Então, você percebe aí que uma teoria acaba ajudando a outra a se consolidar, né? Então, a primeira lei, o que fala a primeira lei? Olha só, qualquer planeta que no caso aí, está girando em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, na qual o Sol ocupa um dos seus focos. Aí a pessoa vai dizer, é chamada lei das órbitas. Você fala, professor, mas o Sol, ele não está no centro, os planetas girando bem certinho, não, gente. O movimento, quando nós queremos só falar, mas tem o raio, né, de distância da Terra até o Sol, um raio médio. Não é o raio
que seja preciso num círculo. Então, quer dizer o quê? Que o Sol ele não vai girar exatamente aqui ao redor certinho. O Sol não, a Terra vai girar ao redor do Sol. Significa que ela passa um pouco mais longe, aproxima do Sol, passa um pouco mais longe. Aí vocês vão entender o que acontece. Através dessas observações, ele foi criando. Então, são órbitas elípticas, não são órbitas circulares perfeitinhas, tá? Então, vamos continuar lá. Então, olha só, a primeira são a lei das órbitas. Órbitas é o quê? É o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol. A correção do sistema de Copérnico, procurada por Kepler, é expressa por sua primeira lei. Então, olha só, quando fala correção, a teoria ainda continua válida. Mas, para que ela permaneça, tem que ter uma correção para continuar sendo válida, né? Então, concluiu que realmente os planetas se movem em torno do Sol. Através dessas observações, mostrou aí o sistema heliocêntrico. Mas suas órbitas são elípticas e não circulares, como eu falei ainda agora, como dizia Copérnico. Ele imaginava que seria perfeita, então não é perfeitinha, são elipses. Além disso, Kepler verificou que o Sol está em um dos focos da elipse. Então, se você for pensar, olha aqui. Ah, professor, como assim? Se você fosse pensar um círculo bem certinho, olha só, vou fazer aqui no meio. Vamos imaginar aqui, ó, o Sol estaria aqui, ó, e a Terra girando ao redor. Só que se você olhar a elipse aí, ó, o que acontece? Aqui é o foco, né? Seria o foco não, aqui seria o centro. Quando eu falo esse foco, o que acontece? Você tem dois desses. Por quê? Você poderia fazer um círculo aqui, mais ou menos, e outro círculo mais ou menos aqui, entendeu? Como se fosse dois círculos. Só que na realidade você vai ter dois focos e uma elipse. Então, o Sol ele está em um desses. Ah, esse outro aqui não tem nada, tá? Esse outro aqui é só mostrando que poderia ter este outro, mas o movimento dos planetas é exatamente em relação ao Sol em um desses focos. Então, a primeira lei vai falar isso. Quando a Terra está aqui, ó, mais próximo, o que acontece de diferente quando ela está mais longe? O que será necessário? Então, pessoal, olha só, tudo que gira ao redor do Sol sofre a força gravitacional de atração entre o Sol e a Terra. Beleza. A mesma coisa com a Lua? Também, por isso que existe as marés, né? Quando está mais próximo, quando está mais longe, tudo mais. Só que a pergunta é, se o Sol está numa posição e a Terra passa próxima a ela, próximo ao Sol, a ele, o que acontece? Será que muda alguma coisa? Por quê? Se você for analisar, quando eu estou mais próximo de alguma coisa que está me atraindo, para que eu não caia ali, o que acontece? Tem que ter uma maior velocidade. Então, ele está vindo longe, ele está mais lento, porque ele afastou, a força gravitacional menor, ele vai perdendo velocidade. E quando ele vem chegando perto, ele acelera, passa mais próximo e vai perdendo, só que ele vai ficando mais longe, né? Vai atraindo um pouco. Então, acontece esse movimento. Quando está próximo, acelera, e quando está longe, está mais lento. Certo? Para não cair. Então, isso vai ser importante para entender uma das leis também. Vamos lá? Então, olha só. A primeira é que o Sol ocupa um dos focos, né? Em relação a essa elipse. Então, até aí, tranquilo. Vamos lá. A segunda lei. Ó, a primeira lei, ele diz que o Sol está em um dos seus focos. Simples, só isso. Segunda lei, fala o seguinte, a reta que une um planeta ao Sol, olha só, que une um planeta ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais. Você vai pensar, mas como assim? Já vou mostrar aqui, ó, vou mostrar aqui. A reta que une o Sol está aqui, né? Olha aí, o Sol, o centro dele, até o planeta aqui, ó. Ele pode estar aqui,
pode estar aqui e aqui. O que ele fala? Que ele varre áreas iguais em tempos iguais. Já vou mostrar por quê. Kepler pôde ver que quanto mais perto do Sol, mais rápido os planetas se movem, né? Exatamente para compensar a maior força que está atraindo ele. Vai ser mais perto, vai atrair com maior força. Quanto mais longe do Sol, mais lentamente eles se movimentam. A partir disso, dependendo da distância que um planeta dista, né, do Sol, a velocidade do movimento será diferente. Então, pense o seguinte. Esse planeta, vamos supor que ele está indo daqui para cá. Só uma suposição. Se ele está indo daqui para lá, tem uma área aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tem essa área. Essa área aqui, ó. Essa área toda aqui, tá vendo? Dá para calcular essa área. Então, calculando essa área aqui, eu vou fazer o quê? Lembra que aqui ele está mais rápido, mas está mais próximo. Se eu calculasse essa área, vamos chamar aqui, ó. Melhor, chamar uma área 1. Essa área 1, se eu calcular esse valor, eu chegar aqui para longe. Ó, ele está mais longe agora. Só que você vai dizer, mas ele foi numa distância menor. Exatamente isso. Se está mais longe, esse quase triângulo, vamos dizer assim, ele está maior de comprimento. Em relação à largura dele, ele está menos largo. Então, se você calcular essa outra área, você vai achar que as duas são iguais. Agora, qual é a diferença? Deixa eu tirar essa seta aqui, só é para dizer a distância. Como é a distância? Bom, então, olha só, pessoal. Se você analisar, você pega aqui, ó. Tá longe, né? Aí ele gira um pouquinho. Quando ele gira só esse pouquinho aqui, você tem a união daqui para cá e daqui para cá. Você faz uma área. Calcula aquela área. Quando está mais próximo, ele vai mais rápido. Ele vai se movimentar mais, porque a velocidade está maior, é lógico, né? Ele vai acelerar ali, vai ficar com a velocidade maior, só que ele vai ficar mais... uma área como se fosse um pouco mais achatada, mas mais larga. Então, ele prestou atenção, falou, então, é o seguinte, pelo que eu percebi aqui, fez os cálculos, a área que passa ali, que eu mostrei, vamos lá para o slide, essa área aí que mostra a área 1 e a área 2, elas são iguais. Então, quando fala assim, ó, dependendo da distância que um planeta dista do Sol, a velocidade do movimento será diferente. Bom, só que a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O que é varrer? É essa parte aí. Então, ele passa por essa área. Essa área aí, imaginando, né, que exista essa, como se fosse aí pudesse representar, né? Se você colocasse aqui uma cordinha e um objeto fazendo esse movimento, você pintasse essa área 1 e essa área 2, você poderia calcular e achar o mesmo valor. Bom, um exemplo, né? De acordo com a segunda lei de Kepler, chamada lei das órbitas, dentro do sistema planetário, então olha só, de acordo com a segunda lei de Kepler, chamada lei das órbitas dentro do sistema planetário, alguns planetas se movimentam numa trajetória circular em torno dos outros. Olha o que ele está falando, em torno dos outros planetas, quer dizer, os planetas giram um ao redor dos outros planetas em trajetórias circulares. Então aí você já percebe que não são trajetórias circulares, são elípticas, né? Então esse circular já tira a tua afirmativa e não está correta. Todos os planetas se movimentam numa trajetória elíptica em torno do Sol. Todos os planetas se movimentam numa trajetória elíptica em torno do Sol. Então, ela está falando, todos os planetas são aí, vamos analisando. C, a razão do raio da órbita dos planetas e do tempo é sempre constante? Isso ainda nem falamos dessa lei, mas vamos ver lá, e não é dessa forma. O segmento que une o Sol aos planetas descreve no mesmo tempo diferentes áreas.
Lembra aqui, ó, lei das áreas, tá vendo? Ele está perguntando isso, lei das áreas. O segmento que une o Sol aos planetas descreve áreas iguais em tempos iguais. Você vai dizer, professor, todos os planetas se movimentam numa trajetória elíptica em torno do Sol. Não está errado, mas não é essa a pergunta. De acordo com a segunda lei não fala sobre as órbitas elípticas, é a primeira. A segunda lei, ela fala que varre áreas iguais em tempos, na realidade, em tempos iguais, né? Então, se você for analisar o segmento que une o Sol, que vai varrer áreas iguais. O segmento que une o Sol aos planetas descreve mesmo tem diferentes áreas. Então, o segmento que une o Sol aos planetas descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, quando fala aqui em tempos diferentes áreas, já tira aqui a tua resposta. Não pode ser diferente. Ah, mas a B está certa, mas não responde a minha pergunta. A B está falando de outra lei, não é da segunda lei. Bom, e a terceira lei? O quadrado dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Então, se você pensar, ó, o quadrado dos períodos. O que é período, gente? Vocês lembram? Período, geralmente, a gente representa com a letra T maiúscula. Então, os quadrados dos períodos. Então, é T alguma coisa. T ao quadrado de revolução. O que é revolução? É o tempo que vai girar. Dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Cubo do raio. Então, raio você pode representar de várias formas. Se quiser colocar um R maiúsculo, um R minúsculo, só para colocar aqui, ó. Só que R é o cubo. Então, é alguma coisa ao quadrado e ao cubo. Certo? Aponta a existência da relação entre a distância de cada planeta e seu período de translação. Aí você pensa, o que é translação, rotação? O que é isso? Ó, vai ser explicado agora. Então, vamos lá para uma demonstração, né? Uma matéria aí que vai mostrar para vocês o que é realmente esse movimento de rotação e translação da Terra ao redor do Sol. Vamos lá. Olá! Você sabe como definimos o dia, a noite e o ano? Sabe o que é movimento de rotação e translação? Rotação é o movimento onde a Terra gira no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo. O giro completo dura 24 horas para ser concluído, sendo responsável pelo dia e pela noite. Quando um lado do planeta Terra está para o lado do Sol, é dia, e, consequentemente, do lado oposto, é noite. Já o movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol, levando 365 dias para completar a volta, determinando assim a sucessão dos anos. Além de ser o responsável pelo ano, é o movimento de translação que define as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. A Terra realiza ao todo 14 movimentos, mas são os de rotação e translação que possuem um efeito mais notório no nosso dia a dia e em nossas vidas. Boa aula e até a próxima! Beleza, pessoal? Entenderam aí o que é o movimento de translação? Então, os planetas giram ao redor do Sol em trajetórias elípticas, né? Então, se você for analisar, existe a primeira lei que fala sobre esse movimento, existe a lei que fala do tempo que vai levar para fazer esse movimento. O raio médio não é um raio mesmo, perfeito, mas é um raio médio, faz uma média, né? E você tem um raio médio ali das trajetórias, né? Então, em relação a isso. Vamos continuar lá? Então, período de translação. Quando fala translação, vocês acabaram de ver que é o movimento do planeta ao redor do Sol, dos planetas, não só da Terra. Descreve a volta em torno do Sol correspondente ao período de um ano. Quando fala período de um ano, é o movimento da Terra ao redor do
Sol. Por quê? O planeta mais próximo gira em menos de um ano e os mais distantes levam mais de um ano para fazer essa translação, essa volta ao redor do Sol. Por isso, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo levará para completar esse movimento de translação. Agora, a equação que ele falou, né? Matematicamente, a terceira lei de Kepler, que é a única matemática, né, que as outras é só questão de você observar, é descrita da seguinte maneira. Olha o que ele falou. O quadrado dos períodos, o quadrado do período é proporcional, né, ao raio ao cubo. Então, o quadrado do período e o cubo do raio, o que você vai ter? Se você aplicar, você vai ter uma constante. Como assim? Mas vamos aqui. Ter o tempo de translação, período, T maiúsculo, tempo de translação do planeta. R, raio médio das órbitas dos planetas. Raio médio, tá vendo que eu falei aqui? Ó, é uma média. K, constante que depende da massa do Sol. Então, olha só, essa constante aqui você vai ter. Aí você pensa, como assim? Essa constante, pessoal, olha só. Se você tem o planeta, você sabe o tempo que ele leva para girar. Tantos anos. Eu não tenho esse tempo, mas você tem uma constante. Essa constante está falando que é em relação à massa do Sol. Você pode achar o período e você pode achar o raio médio desses planetas. Quer ver? Vamos voltar lá? Essa constante, quando fala constante, esse valor não muda. Então, K depende da massa do Sol. Então, o que acontece? Eu posso mudar a massa do Sol? Não. A massa do Sol ela é constante. Para a gente, lógico, né, que vai levar alguns milhões ou bilhões de anos aí para ele se apagar, mas vai demorar muito, né? Não precisam ficar preocupados com isso. Mas isso aqui ainda é constante. Para a gente, vamos analisar isso como uma constante. Aí você vai pensar, por que isso? Porque se esse valor aqui, ó, é constante e depende da massa do Sol, o que eu posso fazer? Eu posso comparar com outras. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. De quantos anos terrestres? Você fala, por que anos terrestres? Porque a Terra leva um ano. Como eu falei, os outros levam menos ou mais. Seria o período de um ano que, girando em torno do Sol, tivesse o raio médio de sua órbita 9 vezes maior do que o raio médio da órbita da Terra. Então, olha só, de quantos anos terrestres seria o período de um planeta? Então, você vai dizer, tantos anos. Girando em torno do Sol, tivesse o raio médio de sua órbita. Então, o raio médio desse planeta, é 9 vezes maior. Então, pensa, tá? 9 vezes mais distante do que o raio médio da órbita da Terra. Então, se você pensar, né? O Sol está aqui. Então, raio médio, né? Você vai ter lá a órbita elíptica, né? Mas é como se você pensasse um raio médio. Se a Terra está aqui, o outro ia estar 9 vezes mais distante. Certo? Vamos só supor aí. Então, quanto tempo? Se aqui eu levo um ano, quantos anos eu vou levar aqui? Se é 9 vezes. Lógico que vai levar bem mais tempo. Mas aí o que acontece? Nós sabemos o seguinte. Como o Sol tem uma massa constante, certo? Eu posso dizer que na Terra eu tenho uma órbita, certo? Um período que vai levar aí um tempo para concluir essa translação. E eu tenho o raio médio da Terra. O raio médio da Terra eu vou dizer o quê? Que é 1 e desse planeta é 9. Ele falou que é 9 vezes maior, então eu já tenho. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou ter que achar esse período desse planeta que eu quero. Por quê? Esse T com outro T é o período da Terra e o raio da Terra, certo? Então vamos lá. Então olha aí, vou colocar vamos dizer aqui, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, né? Fazendo essa multiplicação cruzada, botar período em cima de período e raio em cima de raio.
Fica melhor para resolver. Porque o que eu quero achar é o período desse planeta. O que é da Terra, eu coloquei um Tzinho para diferenciar. Aí, o que você vai fazer? Gente, quando fala que é 9 vezes maior, tem que estar entre parênteses. Aí você vai pensar, como assim, professor? Porque você vai ter que elevar ao cubo tudo isso. Certo? Se você elevar ao cubo, você vai ter esse valor. Ah, mas como assim? Por que ficou RT aqui dentro? RT é porque é 9 vezes o raio da Terra. Então, é 9 vezes o raio T, o raio da Terra. Então, pessoal, olha só, toda vez que fala que tem um raio, esse raio, professor, mas por que tem que colocar o raio da Terra? Eu tenho que sumir com essas letras. E como que eu faço isso? É fácil, você deixa ela igual. Quando aparece um valor em cima e aparece um valor embaixo idêntico, eu posso fazer o quê? Simplificar. Não é anular. Anular é outra coisa. Eu simplifico. Tudo que é igual em cima e igual embaixo dá 1. E 1 multiplicando e dividindo não faz diferença nenhuma, que é elemento neutro. Certo? Então vamos voltar lá. Se eu consigo aparecer com um valor aqui em cima, o que vai acontecer aqui? Ó? Agora prestar atenção. Esse R aqui seria um R minúsculo, tá? Mas vamos cancelar ele aqui. 9 ao cubo, 729. Perfeito. R ao cubo e T. O que eu faço? Elimino ele daqui, ó. É essa parte aí que me ajuda. Então, olha aí o que acontece. Se eu já tenho esse valor, eu vou simplesmente colocar dentro da raiz. Por quê? Eu tenho aqui, ó, T ao quadrado, certo? Agora, gente, aqui não apareceu, mas é assim, ó. Eu estou ali com T ao quadrado igual 729, eu passei esse aqui, ó, para cima. T ao quadrado, certo? E joguei o quê? Para dentro da raiz. Então, eu faço isso aqui com esse valor. 729, T pequeno ao quadrado. É isso que eu fiz daqui, desse valor aqui, para cá. Achando esse valor, o que eu vou fazer? Tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de número elevado ao quadrado, o que eu faço? Eu simplesmente tiro esse quadrado. Vai sair de dentro da raiz. Então, esse aqui, ó. Opa, eu ia acertar, mas vamos lá. Apagar aqui, deixa eu ver aqui. Se eu quiser, eu cancelo ele com a raiz. Só ele sai de dentro da raiz, tá vendo? E raiz quadrado de 729, 27. Então, cheguei ao valor que eu precisava. Então, 27 ao quadrado, 729. Então, ele vai levar 27 anos para dar uma volta. Olha só essa diferença. Então, se antes ali a Terra enquanto a Terra dá uma volta ao redor do Sol, uma volta, esse planeta vai levar exatamente 27 anos. Então, perceberam que quanto mais distante, mais tempo leva. E dizem, né, gente, que já existia um planeta que era aqui, fazia parte do sistema solar, mas como ele vai se afastando muito, muito pouco, a Terra todo ano ele se afasta um pouquinho do Sol, mas é muito pouco. Então vai devagarzinho, como leva 1 bilhão de anos, né? O ser humano tem pouco tempo de existência, mas o universo, ninguém sabe, né? Quando surgiu, quando se sempre teve ali. Mas aos poucos ele está expandindo, aos poucos ele vai expandindo. E diz uma teoria que esse planeta acabou se desprendendo da órbita ao redor do Sol, né? Ficou tão longe que ele se perdeu. Mas o planeta mais distante, vocês já pararam para pensar quanto tempo leva para dar uma volta? Para pensar, uma volta. Quanto tempo leva? E lembrando que o nosso sistema solar é a Via Láctea, né? Então a Via Láctea, todas as estrelas, o Sol e todas as outras, está girando ao redor de alguma coisa. Um centro da nossa galáxia. Só isso, que é a Via Láctea.
Então, o Sol também leva um tempo para dar uma volta. A gente está girando dentro dessa galáxia, né? Mas vamos ver só um planetinha ao redor do Sol. Quanto tempo leva o mais distante? Vamos ver? Tem uma tabelinha aqui mostrando. Olha só. Aqui, se você analisar, Mercúrio, né? Tá mais perto. Mercúrio. Vênus é do lado da Terra, é o planeta gêmeo da Terra, né? Teria todas as possibilidades para ter vida, mas não tem. A temperatura lá é absurdamente alta. Então, tem a mesma quantidade de materiais necessários para a vida, mas não tem vida. E também não tem como saber se já teve, né? Não dá para chegar lá e ter essas observações, mas é um planeta idêntico à Terra. Então, olha só, leva quase a metade do ano. Mercúrio é praticamente um quarto, né, de um ano. E a Terra, um ano perfeitinho ali. O raio aqui, ó, mostrando o raio, tamanho do raio é 0,387, 0,723. Então, esses daí estão mais próximos. Marte está um pouco mais distante, leva quase 2 anos. Quase 2 anos. Tem um e meio do raio da Terra. Lógico que essa constante aqui, ela oscila muito, muito, muito pouco, tá? Tem nos dados perfeitos, quanto mais perfeito, melhor o resultado. Agora, gente, Plutão, olha o tempo que leva para dar uma volta. 248 anos. Então, vamos dizer aí, dependendo do tanto que vive, né, quantas gerações não leva para que ocorra uma volta completa de Plutão. Então, a tabela de relação entre período de revolução e raio da órbita dos planetas. Então, aqui você tem essa relação aí. Bom, ali é a constante, né? Mostrando aí. Sendo que as respostas deste se aplicam na equação são todas aproximadas de 1. Então, tabela anterior, tá vendo aqui, ó, todas elas aproximadas do valor 1. Portanto, a razão entre os quadrados dos períodos de translação dos planetas, no caso, e cubos dos respectivos raios médios das órbitas será sempre constante. Então, vocês viram aqui que a diferença é muito pouco. Não tem como você dizer, é totalmente diferente, certo? É muito próximo. E para saber, né, todas as leis de Kepler são conhecidas como mecânica celeste. O que é mecânica? Fala de movimento, né? E celeste dos corpos celestes. Uma unidade astronômica equivalente à medida do raio entre a Terra e o Sol. Então, se você pegar aí a distância, né? Então, algumas medidas, pessoal, lá no início da aula de física, nós sempre fazemos uma revisão matemática. Na realidade, aquilo vocês, vamos supor, já deveria saber. Não, mas a gente faz a revisão e vai dizer, não, vamos usar isso aqui na física. Então, se você faz a medida em milímetros, em centímetros, em metros, em quilômetros, vai chegar um determinado momento que aquela medida vai ser tão pequena ou tão grande que não vai ser legal de ser usada. Por exemplo, você vai dizer, professor, posso medir uma mesa em quilômetro? Não é legal. Pode medir em metros, porque é mais padrão. Posso medir um caderno em centímetros? Pode, beleza, em metros. Não fica legal. Então, o que você está fazendo? Fazendo medidas. E quando se fala de distâncias grandes demais, fala-se em unidade astronômica, né? Que é uma unidade astronômica a distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Então, se você for pensar essa medida, depois já vai ficar muito pequena. Aí já vai usar outros tipos de medidas. Por quê? Só a nossa Via Láctea 100 mil anos-luz. Então, você não consegue aí ter medidas tão grandes, né? A galáxia mais próxima 2 milhões de anos-luz, aí não tem como. Então já se vai usar a distância que a luz percorre em 1 ano. Então a distância é absurdamente grande.
Então, sempre que você pensar, é dessa forma. Então, por isso que surgiu essa unidade astronômica, a distância, né? 1 ano-luz, que não é tempo, né? E sim distância. Então, pessoal, já já nós continuamos. A aula continua.